Nossa, nada como um filtro, né? Quando a gente não tem tempo de fazer uma production, vai lá, põe um filtrinho, cabelão já tá arrumadinho, do... Isso aqui é do filtro, meu cabelo não tá vermelho assim não. Oi, Poliana. Hair Joy, Douglas, cabeleireiro maravilhoso. Acho que eu vou fazer um penteado aqui pra live. Bom, já te chamei, deixa eu ver se entrou. E aí, Karina? Eu tô aqui falando sozinha, sabe por quê? Porque depois que fica gravado, né? Já várias lives eu fico aqui bobona. Aí depois eu vejo a live, Poliana, eu falo, gente, no começo eu não falei nada, fica estranho para postar. Então agora eu aprendi a ter que ficar falando no começo. Oi, pessoal que tá entrando. Tudo bem, Poliana? Tudo jóia. Você tá em Maravilha. Taubaté ou tá em Ubatuba? Então, tô aqui para cá agora, de volta para nossa terra querida, Taubaté. Fiquei trabalhando em Ubatuba 2 anos, foram 2 anos incríveis. E Eu acompanhei você morando lá, fazendo várias peripécias. assim, foi Peripécias uma atléticas. entrega. O tempo em Ubatuba foi uma entrega, foi um momento de conexão profunda, de uma virada, acho que 360, assim, na minha vida. E eu sou muito grata a todo aquele povo, aquela gente que... Nossa, eles sabem o quanto que aquilo... Eu já gostava, eu passei a amar de uma forma... Falar, eu me emociono. Só morando lá Gente, eu tenho para que mandar saber. um beijo pro. Na verdade, eu tenho que mandar um beijo para todo mundo, né? Quando a pessoa entra. Manda ver. Mas aqui eu quero mandar um beijo pro Adriano Cipriano, meu professor maravilhoso, ex-professor de teatro, mais de 20 anos atrás. Oi, Camila, Roselaine, Rodrigo. Ah lá, vou chamar ele de Lessa. O Lessa tá lá em Fortaleza É. e tá chamando de Fortaleza, garota de nossa. Ipanema. Você sabe que o meu último livro que eu publiquei, Uma Escada para o Céu, a editora é de Fortaleza, né? Que é a editora INEP. Engasguei. Gente, engasguei com a água. E você tá com o peito cheio, hein? Parece. Nossa, no meio da live ao vivo. Será que é verdade esse negócio que tem que erguer o braço? É bom, faz bem. A gente Nossa, ergue com engasguei legal. você, Karina. Pronto, até chorei. E, Poliana, e tentar primeiro te respirar, né? É agradecer difícil. de você estar aqui, né? Batendo esse papo sobre comunicação. Quer dizer, sobre tudo que a gente quiser. Mas o lance do foco na comunicação é porque eu tenho reparado que com essa demanda muito alta, né? Demanda alta ou demanda grande? Ah, demanda grande, vamos lá. Com Oi, esse aumento Marcos. da demanda. É o Marli. Essa demanda grande por causa do mundo remoto agora, por causa do trabalho remoto, eu entendi que esse lance da comunicação está muito em voga mesmo, sabe? As pessoas estão muito entendendo a importância mesmo disso, da comunicação boa, né? Real. Porque se ela não souber se comunicar, como é que ela vai fazer? E sempre foi assim, né? Desde sempre. Mas eu acho que agora isso se tornou um foco. O que você acha? Ah, estão te mandando beijo aí. Alguém está dando boa noite. Ah, que O joia. pessoal de Batuba, o Marcos. Maravilha. Olha, eu sinto assim que, para mim, nos momentos, até na área da educação, a questão da comunicação, ela tomou assim, um lugar na construção até dos currículos, da nossa programação, do que a gente tem para desenvolver com as crianças. Por quê?
No mundo que a gente está hoje, no mundo do trabalho, você tem a seguinte realidade. Você tem pessoas que têm um currículo incrível, você pega o Lattes parece uma bíblia. Só que aí, a dificuldade dela de se relacionar, de se expressar no ambiente de trabalho, por vezes acaba que dificultando a permanência dela no seu trabalho. Então, são coisas assim que não só quem é do pessoal da área da comunicação tem observado, mas isso foi pauta de Fórum Econômico Mundial, onde se observa que as habilidades para o futuro exigem você ter uma boa performance de comunicação. E uma comunicação que compreenda também o seguinte, não é só você falar, mas principalmente você observar, você ouvir, escutar e se dispor, né, a dialogar. Então, isso faz parte, né? Não, maravilhoso. Isso que você falou, sério, porque, olha só, às vezes a gente acha que a comunicação, é isso que você falou, é por isso que você viu que eu dei o nome de você fala ou se comunica, né? Uhum. Porque realmente a gente acha que falar é se comunicar. E não é, tanto é que existe a comunicação não verbal. E ela anda paralela. Isso aqui que a gente está fazendo, ó, a expressão, a gente abre um olho, a gente já está se expressando de forma não verbal, né? Paralela à verbal. Você sabe que eu lembrei de uma coisa aqui, Karina. Da doida varrida. Então, eu fiz uma viagem uma vez para o exterior. E eu fui ficar num albergue, né? E foi na França. Até foi um casal de Taubaté que me recebeu lá. E quando eles foram me deixar no albergue, eu lembro da Lucinha olhando assim e falando, você vai ficar aí? Porque, assim, era uma coisa, né? Era o que eu podia naquele momento. E eu falei, não, eu vou ficar. Minhas irmãs já ficaram aqui. Sabe aquelas viagens mochileiras? Sei, então, eu estava lá no meu momento só, de mochila nas costas e... bom, aí você falou da comunicação, né? Menina, eu não falo inglês fluente, o meu inglês é o básico do básico, The Books on the Table, professor Lobato do Municipal, né? E aí, mas assim, sou muito grata. Outros, né, tive outros também, mas assim, e imagina chegar ali naquele balcão e eu fui pedir, né? Tinha feito reserva, aquela coisa, então, aquela coisa bem básica, consegui me comunicar, a pessoa me deu o cartão para ir para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha umas meninas muito loucas assim, no quarto. E eu comecei a ficar assim, gente, tá muito diferente aqui, né? Então eu vi uma coisa assim, o pessoal roncando. Nossa, e eu falei, gente, eu não vou dormir, eu preciso dormir. E, assim, para mim tava meio estranho, sabe? Eu falei, não, eu vou lá voltar para pedir para trocar o quarto. E para pedir para trocar, Karina, você não faz ideia. Então eu tentava falar o inglês, aí o senhor era francês e se recusava a falar inglês. Aí eu abria o livrinho do francês e tentava falar outra coisa. Aí, daqui a pouco, eu tentava falar o espanhol. Eu estava falando, na verdade, já 3 idiomas, né? O português, inglês e espanhol. Aí, não adiantou nada disso, eu comecei a fazer mímica. E eu chorava. Aí, daqui a pouco, quando eu vi assim, tinha um monte de gente do lado, olhando e tentando achar alguém que falasse a minha língua. E aí veio, como sempre, ainda bem que brasileiro tem tudo quanto é lugar, daí veio um casal, né? E os meninos vieram e me ajudaram, fizeram ali, né, uma mediação para mim. Medicão. Mas assim, eu consegui até me comunicar, né? Mas olha só, né? O naipe, né? E é isso mesmo. Então, essas horas que a gente saca. Oi, Marcel, que a gente saca esse lance da importância do não verbal. Tudo bem, às vezes ali é uma situação mais complicada mesmo, entendeu? Porque você não se preparou, né? Você não estava preparado para chegar lá e se comunicar através de mímica, então é um pouco mais delicado.
Mas de uma forma geral, mesmo que a gente fale a língua do lugar, como aqui a gente fala português, mas a pessoa que se expressa bem no geral, né? Isso tem a ver com respirar, igual você falou, com ouvir o outro, né? Usar o feeling, a percepção total do, Sim. do outro, né? Comunicação é muito ouvir, saber a hora de falar, enfim, é um total de coisas. E esse lance é, do facial, do gesticular, eu sei que isso é de um ou de outro, não é todo mundo que é, sabe? Mas mas se a pessoa consegue, pelo menos tem consciência, que a comunicação dela tem muito a ver com a forma, né? Por exemplo, a fala, né? Coisa de você, que intenção que você está falando, que entonação que você está dando, né, Poliana? Essa coisa toda Sim, você que sempre trabalhou com o público, porque professor lida com o público. total. A carreira política mais ainda. Então, você dá o tempo todo, e é muito difícil também a gente expressar aquilo que quer, porque é muito fácil do outro entender o que também quer, Uhum. não A é? gente vê na comunicação com o filho. O jeito que eu falo com a minha filha aqui, a gente já vem. Por que você está me chamando pelo nome? É assim, filha, filha. Daqui a pouco, ô É o Maria tom de Júlia, voz. pronto. Ô Ótimo, Maria Júlia já. O que foi? Eu, mas eu te chamei pelo maravilhoso. nome. Ela, não, você é um tó diferente. E a expressão também, né? Então, de É, fato, não é só a fala, né? Acho que a comunicação é um conjunto, né? Um conjunto de fala, de sentimento, de postura também. Acho que isso acaba que influenciando bastante. Ontem, eu estava conversando com uma amiga, professora, e que é supervisora, e a gente estava fazendo um teste de um áudio e ela falou da questão do uso do mas, né? Então, olha que interessante. Quando você trabalha um processo de mediação de conflito, e quem trabalha com gestão, é interessante a gente ouvir isso. Se eu olhar para você aqui, né, o Karina, e falar assim, Karina, nossa, olha, eu achei maravilhoso o curso, super interessante, os professores participaram bastante, gostaram, mas eu sinto que a gente precisa ir por esse caminho. Aí eu vou repetir a frase. Karina, nossa, olha, eu vi o curso, os professores entraram, participaram, olha, gostei, muito legal. E ainda assim, eu sinto que dá para a gente também ir por esse caminho. Não muda? Então, a gente começa a totalmente. observar, né? O que às vezes, uma palavra, a entonação que ela dá na conversa, né? Ontem eu fiz esse exercício com essa minha colega, ela falou assim, Poliana, na hora, só de ouvir o mais, eu já falo, aí já vem. A pessoa já cria uma defesa, né? Sim. E enquanto que você coloca, e ainda assim, olha só, é tudo legal. Ou seja, o mas, de uma certa forma, numa frase como essa, ele anula o que veio antes. Enquanto o ele dá uma continuidade de agregar. Então, é muito gostoso, né? Trabalhar esse processo, ainda mais quando a gente tem... Aliás, todo ser humano precisa, né? No Sim. entanto, na profissão da gente, a comunicação é essencial, né? Para criar Super. pontos. É verdade. E agora o que eu ando notando, às vezes a pessoa é criadora de conteúdo na internet. Pode ser qualquer conteúdo, falar de culinária, gastronomia, não importa. Uhum. Ele não era da comunicação até então. Mas agora, quando ele entra nesse oceano azul que é a internet, que é um campo de muitas possibilidades, que não tem barreira geográfica, né? Você pode, Uhum. enfim, para o mundo todo você aparecer e o teu conteúdo. Porém, por que que as pessoas, o público, a audiência vai assistir essa pessoa da gastronomia ou outra? Não é o conteúdo só. É Ah, a não é, né? forma de passar, é a comunicação online. Olha que interessante. Então, muita gente que vem fazer curso comigo me traz esse feedback. Ah, Karina, eu já estou gravando faz tempo, não sei o que. Aí quando a gente vai estudar o caso, os vídeos daquela pessoa, o que está faltando? Não é conteúdo, é se Uhum. comunicar.
Olha que interessante. Então, não é falar, é comunicar. E a pessoa tem que ter consciência disso, e, claro, daí treinar, fazer um treinamento, fazer alguma coisa, ou não fazer nada, mas só dela se conscientizar disso, e começar a assimilar, ter percepção para isso na internet, que faz muita diferença o modo que você entrega o teu conteúdo, o modo que você se comunica com a tua audiência, tudo muda. Ah, muda bastante. A gente sente isso. E é incrível o quanto que o vídeo também, ele parece que ele capta isso, né? Da gente. Eu vejo, assim, às vezes, quando eu estou até fazendo os stories aqui, falando do meu dia a dia, se pega um dia que, de repente, eu não estou tão bem, sabe? Mas eu estou ali comentando de um trabalho, sempre vai ter alguém que vai falar: ô, Poliana, senti que você estava meio assim hoje. Eu falei, gente, Olha, é claro, incrível, né? ótimo. Porque é muito transparente, né? O É. vídeo, por que que é esse sucesso? As pessoas falam que não vai mais ter nem foto daqui a pouco nas redes sociais, só vídeo. Porque, Poliana, o vídeo, é igual agora a gente está falando aqui. Cara, é idêntico a gente estar uma na frente da outra presencialmente. É muito vivo, é muito real a maneira que o outro fala, se expressa. Uma Sim, foto não. Eu boto uma foto aqui no dia que eu tô péssima, mas a foto bonitinha, um filtrinho, pronto. Agora, você ao vivo, igual você falou, a pessoa olha para você, ouve você, ela fala, você não tá tão legal hoje. É é. muita transparência. E essa comunicação, quanto mais a pessoa na internet, hoje que eu tô falando mais disso, souber usar isso, eu acho que melhora. E o que você falou, antes eu acho que eram mais profissionais de comunicação que falavam disso. Hoje, todo mundo tá ligado nisso, porque acaba vindo. Eu acho demais. Porque, olha só, o ser humano, de uma forma geral, desde os primórdios, né? A gente tem que se comunicar. O homem da pedra, qualquer um, os dinossauros, nem sei quem. As pessoas têm que se comunicar. E, de repente, isso não tinha tanta importância para as pessoas, entende o que eu quero dizer? Era meio orgânico. Ah, você vai ali presencialmente, você nasceu, vai à padaria, tudo e acabou. É. Agora não, agora elas estão tendo que assimilar uma outra conexão com as pessoas para poderem se comunicar bem no mundo online, né? Eu cito assim que a gente tem vivenciado um período que está mostrando para a gente, e acredito que essa pandemia acabou que também fazendo a gente fazer um mergulho, né, no que de fato a gente sente, no que faz sentido. E aí, é claro que a maneira como você sente e expressa isso, né, seja pela palavra ou então pelo corpo, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui com os meus alunos online todo dia. E às vezes uns ficam com a câmera fechada, eu peço para abrir um pouquinho, eu falo, eu quero ver vocês, né? E aí eles abrem, eu dou uma olhadinha. Aqueles que sempre deixam aberto, a gente consegue pescar. O que foi? Tá com sono hoje? E aí, o que você está fazendo, né? E resultado, mesmo estando longe, e foi até o que eu Se escrevi aproxima. ontem, né? É o meio que a gente tem para manter o vínculo, mesmo que seja o Isso. mínimo possível. Então, quando eu olho para uma realidade de cidade como Taubaté e outras aqui no nosso entorno, que tem uma condição em termos de estrutura, de conexão, muito melhor que, se você for ver, lá a região norte de Ubatuba, divisa com o Rio de Janeiro, que tem áreas, né, ali, o parque, né, da Mata Atlântica, tem a área indígena, área quilombola. Então, a gente tem vários locais que não tem cobertura de internet. E, mesmo assim, a gente tinha alunos que iam com a mãe, com o pai, subiam assim o morro para poder ter aquele mínimo sinal para ver a atividade que recebia no dia do grupo do WhatsApp. E aí, quando você está numa cidade como a nossa, que tem conexão, e quando você vê o perfil dos alunos, na sua maioria, esses alunos também têm meios, né, de acessar, eu sinto que não viabilizar esse contato, mesmo que, né, remotamente, online, é você não estar zelando pelo direito da criança de aprender e de ter acesso ao professor, né? Então, eu, desde que reassumi o meu cargo como professora aqui em Taubaté, eu fiz questão de estar presente todos os dias com os meus alunos. E olha, Maravilhoso. Karina,
tive que aprender também um monte de coisa, né? Porque até isso daqui, ó, vou mostrar para você. Você sabe o que é isso aqui? Não sei, não tô vendo direito. Não sei, Aqui, ó, melhorou assim? pelo tamanho? Isso aqui é uma mesa digitalizadora. E por quê? Porque Que eu ótimo! usava Oi, aqui Henrique. Beijo. eu uso o Google Meet para ter as aulas e É. usando ali a lousa pelo Jamboard, tudo. Imagina você fazer as contas, né, de divisão, aqueles processos de conta de divisão, tudo com mouse. Gente, a minha mão, eu já tenho um cisto sinovial, né? Então, a minha mão ficava assim depois. Aí, conhecendo pela internet, vi uma professora, Mariana, falando do trabalho da mesa digitalizadora. Poxa, que delícia! Claro, eu queria um iPad. Eu vejo o pessoal fazendo os desenhos no iPad, já saindo na tela, que é a coisa mais linda. Mas não dá para comprar, porque o negócio está em dólar e eu ganho em real. Sim. E resultado. Mas consegui. Ô, sua mãe entrou aí. 300 conto e olha, estou fazendo as minhas contas de divisão, me comunicando melhor, está me ajudando a me comunicar melhor com os alunos. Sim. E os alunos se divertem. Por quê? No começo eu ia fazer, escorregava a caneta, saía aquelas coisas, eu tenho que apagar de novo. E eles dão risada. E uma coisa que é legal, isso humaniza o processo educacional. Ao ponto Sim. deles compreender o seguinte, a professora aprende também. E que delícia, né? Porque a gente vem de uma época, eu acho, de achar o seguinte, o professor não pode errar, nunca. Se ele escreve uma palavra errada, nossa, professor! Então, só que somos humanos, né? Claro. E, bem, senti de colocar isso, porque é o que eu tenho vivido, né? E isso tem sido muito especial para mim, essa interação. E é uma forma também, Karina, eu sei, né, das dificuldades que muitas pessoas têm, por exemplo, de estar aqui. Você viu lá em Ubatuba, né? Foram mais de 400 professores que fizeram o curso. Maravilhoso. E assim, Maravilhoso. e você viu ali, olha, a gente tem cases incríveis de professores que se revelaram, talentosos, né? Só que muitos tinham dificuldade, né? A dificuldade. Outro dia eu vi você falando sobre a questão da autocrítica, do julgamento do outro. E o que vão achar? Eu vou estar aqui, de repente o pai e a mãe estão ouvindo a minha aula lá. Olha que coisa linda. Toda a família participando junto com você. Pois é. É a forma de olhar, né? né? Tem dificuldade, mas se ele está acompanhando ali mesmo de longe, depois seu filho pedir, olha, a professora deu essa tarefa aqui. Eu ouvi ela falando, é por aí. É claro, tem pai e mãe que não estão em casa. Tem inúmeras realidades. Só que se está acontecendo e se é positivo, vamos falar também do que é positivo, né? Para poder criar uma... Vou ter que te interromper, porque estamos sendo assistidas no Japão, viu? Que legal! Casu no Japão, merece um beijo. E olha, para a gente mandar um beijo para a avó da Gleice, ó, a Ruth está assistindo, eu acho que você, Roberta Guirado, minha amiga, acho que eu tenho que mandar um beijo aí para a Ruth, eu mando. Beijo, Ruth. Beijo, a Ruth Dona Ruth. Oi? Dona Ruth, né? A Dona Ruth, eu acho que a avó Ruth. A avó Ruth, tá bom. Então, acho que não é a avó Ruth? Acho que é, minha avó tá assistindo, manda um beijo. Então, é porque assim, ela também tá me devendo uma live, sabe? A Paraty também tá te assistindo, Poliana. Então, Paraty é outra coisa que veio pra ficar na minha vida. Posso fazer um pedido? Eu tô com bom gosto, hein? Pessoal, vocês que estão aí na live, a gente vai falar muito agora sobre essa coisa da comunicação, vou explorar um pouquinho o que eu quero da Poliana. Eu vou pedir para vocês, aqui embaixo não tem uma setinha, para vocês enviarem agora que a live está rolando, essa setinha, vocês conseguem convidar agora as pessoas que vocês querem que assistam, né? Que querem falar um pouco sobre... que eu também vou. O mundo online, a comunicação. E a outra coisa que eu descobri, quem não quiser enviar, não quiser convidar ninguém,
Que esse coraçãozinho que a gente acha tão bonitinho a gente apertar quando tá vendo live, sabe o que eu descobri? Falando com uma de marketing digital aqui, uma amiga minha, que quando você tá numa live e começa a apertar o coraçãozinho, o Instagram entende aquilo como um bom engajamento da live, uma boa interação e manda a sua live para mais gente assistir. Então, sabia? Muito bom. Então, pode Também já apertar enviei certinho, aqui, viu? coraçãozinho, tudo aí. Olha lá, para ti. Legal, Silvia. Poliane, me fala uma coisa. O que você... Não é nem no campo profissional, como professor, apesar que não tem como a gente também, a gente se separar de quem a gente é no profissional, né? Obrigada, Cazu. Como que você, Poliana, vê esse lance? Você é daquelas que acredita também que a... Oi, Bruno! Gente, um monte de aluno. Tudo Coisa bem? boa. Como é que você vê esse lance da, da educação e pandemia, das escolas, faculdades, enfim, instituições e pandemia? Parece que a galera não quer mais voltar muito para o presencial, né? As pessoas estão gostando de ficar em casa, você não achou? Outro dia eu li até a respeito, né? Que é o chamado síndrome da gaiola, né? Colocaram esse nome. E isso tem sido, né, já objeto de estudo por pesquisadores, em especial da USP, e onde a gente percebe que é a questão, acho que eu vou colocar aqui uma das minhas hipóteses, tá? Que eu tenho com essa situação toda. O ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar. Se você olhar para o começo desse processo, não vai adiantar, nada vai funcionar. Sim. Imagina agora fazer... eu tinha a maior resistência de fazer reunião online por Zoom. Você não faz ideia. A partir do momento que veio essa necessidade e que a gente passou a utilizar, Karina, isso foi, assim, libertador. Então, eu consigo estar aqui com você. Hoje eu já participei de reunião com pessoa do Vale Histórico, de fora, e agiliza, você consegue entregar, trabalhar. Então, tem sim o seu lado positivo e a gente não pode deixar. Agora, por outro lado também, educação, gente, exige a presença, né? Mais do que nunca, o que está mostrando para a gente? O processo educacional, realmente ele vai ser muito focado daqui para frente num processo de cultivar relações humanas saudáveis. Porque conteúdo, Karina, conteúdo, se você colocar lá no Google, qualquer coisa, hoje você vai achar vários vídeos no YouTube. Sim. Inclusive, vários pais fazem críticas, né? E a gente compreende a questão da crítica. Eu só recebo vídeo do YouTube. E alguns profissionais fazem isso, olha só, buscando fazer o melhor possível, só que na medida que ele compartilha um vídeo no YouTube de um profissional, por exemplo, um de Taubaté, ele compartilha um vídeo do YouTube uma vez ou outra, ok. Mas se ele está usando sempre um vídeo de um professor lá do Rio Grande do Sul ou do Paraná, o que o pai que está recebendo percebe? Falou assim, pera lá, e o professor? Então, assim, para a gente, né, eu sinto o seguinte, é importante você realmente somar com trabalhos que tenham sentido, que agreguem. No entanto, esse seu momento com o aluno, de relacionamento humano, de fortalecimento de vínculos, de auxiliar, né, o seu aluno no processo mesmo de construção da sua identidade, isso se faz com o outro. A gente não se torna humano sozinho. Então, é muito legal o trabalho home office. Eu estou realmente gostando e sei que, puxa, me abriu outras possibilidades, inclusive até com cursos online na internet. Até já tenho mais um agora. Na minha primeira turma do Estude Comigo, a gente já está indo para o encerramento. Vou abrir vaga para a segunda, fazendo propaganda aqui, né? Aproveita, lógico. E agora também abrindo uma oficina online
da ideia ao livro, para contar para as pessoas como foi meu processo criativo de escrever livros, né? Uau, excelente! Então, e assim, Excelente! foram situações que eu vi que, poxa, eu posso levar essa mensagem para mais pessoas. No meu curso, por exemplo, eu tenho pessoas de Ubatuba, tem de Taubaté, Pinda e tem do Mato Grosso participando com a gente. Então, você começa a ir além fronteiras, né? Sim. Não tem barreira. No entanto, processo educacional, a gente precisa considerar essa questão da presença. Por quê? A gente não pode perder, para mim, assim, o grande sentido da vida é a gente ser o que é ser humano. E a gente só faz isso uns com os outros. Claro, aqui a gente tem um momento de interação, eu estou me fazendo desenvolver a humanidade aqui com você. Mas é além disso, né? A gente precisa de toque, sabe, do olhar. Eu lembro, olha, presença, uma situação, Karina, quando teve um momento presencial aqui em Taubaté, teve uma aluna minha que a mãe chegou e ela não saiu. Aí tem a chamada, pessoa por pessoa pelo microfone para evitar aglomeração, aquela coisa toda. E chamava a aluninha no microfone. Chamou uma, duas, a sua mãe, eu já vou. E ela ali já tinha arrumado mochila. E eu falei, o que que é? Aí quando saiu o amigo, ela ficou sozinha na sala. E nisso eu estava guardando as coisas no armário. O que que ela fez? Ela saiu correndo da carteira e veio me dar um abraço. Ela falou, professora, eu sei que não pode, mas eu precisava fazer isso. Ou seja, essa necessidade do contato. Claro, e aí, estava uma lacuna, né? Você não vai abraçar? Então você acolhe e depois higieniza as mãos, orienta, olha, não pode, porque hoje você sabe. Mas a criança ali, aí a professora chora, isso é ser humano. Isso se dá um ponto. É verdade, tem razão. O presencial, nesse ponto de relacionamentos em quaisquer níveis, né? Aluno, nível profissional, nível familiar, nível de, enfim, amizade, né? Sim. Olha lá, chorei. É isso mesmo, maravilhoso. Eu não estou conseguindo visualizar os comentários, viu? Porque senão não tá? Não estou, senão eu interagia. Olha, se você sabe o que você pode fazer, não sei, eu fiz isso na live essa semana, deu certo. Os meus comentários não apareciam. Vai com o dedo neles, assim, como se você fosse rolar para cima e depois para baixo, como que mexer neles mesmo. E, não sei, para mim eu fiz isso, não sei se foi sorte ou não, eles apareceram. Parece que tava meio... Tinha dado um pau neles aqui, daí começou a aparecer. O último comentário que eu vi foi da Camila e do Rodrigo Ubas. Ubas. Tua mãe mandou coraçãozinho. Vou mudar, deixa eu ver. A outra mandou boa noite. O Kazu do Japão colocou, tô mandando para meus amigos a live. Ai, que chique. Agora a Maria Helena Alves escreveu, chorei com o que você contou. Mas olha, a gente chora. E eu vi aquele vídeo, né, das crianças em Israel, quando a professora comunica, né, que não vai precisar mais usar máscara. As crianças tirando, eu fiquei muito emocionada também com aquilo e fiquei imaginando os meus alunos, né? Eu podendo comunicar isso para os meus alunos. Bom, e detalhe, nessa situação toda também, né, Karina? Vamos fazer uma análise assim, muito básica, né? Mas quando você olha para a questão da crise da pandemia no país, fazendo uma análise macro do problema, uma falha que foi assim percebida, né, identificada, é falha de comunicação entre governos. E realmente, quando você olha para a situação toda, será que precisava o Brasil ter parado todos os estados ao mesmo tempo? Mas também não precisava de uma coordenação central para dizer, né, olha, tá aqui, tá assim, então aqui para, aqui não, aqui, para poder guiar isso. Então, a questão da estrutura de comunicação, gente, ela é fundamental, né? Se ela é fundamental dentro da casa da gente, imagina numa grande casa como é um país. Então, eu sinto assim, analisando também questão de governo,
a parte da governabilidade, ela passa por uma boa estratégia de comunicação. Porque se você não se comunicar enquanto gestor, né, enquanto agente público, alguém vai comunicar por você. E da maneira como ele está compreendendo a situação. E às vezes o que acontece? A pessoa coloca a fala dela, que tem a verdade dela, porque ela sente daquela forma, e por vezes você não tem o contraponto da parte do governo, esclarecendo, colocando situações, apresentando dados. Às vezes as pessoas só querem dizer o seguinte, não vai ser assim. Só que hoje isso não basta mais. As pessoas querem saber o porquê e o para quê foi decidido, né? Claro, não tem. É verdade. Eu queria fazer com você, agora você estava falando aí, né? Você é escritor, quer dizer, você está falando. Eu sei que você é escritora, professora, política. Posso falar política? Da área da política, a pessoa é política, é isso? O que eu sinto? Vamos lá. Vamos Como trabalhar. Como é que eu chamo alguém da política? Você é Como política? você é da área da comunicação, vamos trabalhar com a representação social da política. Por isso a gente vai entender. Quando fala você é política, né? As pessoas vão achar assim, que eu estou no desempenho de um mandato. Normalmente é isso. Então ela deve estar no desempenho de alguma função política. Agora, político, todos nós somos desde criancinha. Pois é. Deu fome, você chorou, você está procurando ali um meio de saciar sua fome com a sua mãe, de mover pessoas para te assegurar. Isso já é um ato político, da nossa essência. Então, política, ok, nesse sentido. Agora, não estou no momento, né, no desempenho de nenhum mandato, e nesse momento da minha vida, o foco tem sido realmente esse mergulho, né, de autoconhecimento e também de pesquisa. Então, eu iniciei um doutorado, e o doutorado é na área de ciências da reabilitação, um doutorado bastante exigente, porque ele não é da área da educação, é da área da saúde. Então, ele é realizado no hospital, no HRAC de Bauru, que é um hospital da USP, referência para a América Latina. E, embora a minha função no doutorado é contribuir com os protocolos no aprimoramento para crianças que têm fissura lábio-palatina ou deformação crânio-facial. Então, o que se observou nas pesquisas? Olha onde a gente foi parar da conversa, né? É assim mesmo, comunicação. Mas até convido as pessoas a conhecerem o trabalho desse hospital, né? E de São Paulo, né? Da USP, nesse sentido. Porque é referência para a América Latina, para você ter uma ideia. O que se observou é que o processo de reabilitação dessas crianças que passam por cirurgias já logo nos primeiros meses de vida, ele dura até uns 18 anos, 20 anos. Ou seja, boa parte da reabilitação se dá na idade escolar. E nas escolas, as crianças têm enfrentado muitas dificuldades no processo de inclusão. Porque, por vezes, a fenda, né, a fissura, a cicatriz chama atenção. Então, por vezes, eles sofrem bullying, sofrem preconceito, e não só de outras crianças, também de adultos. Então, qual que é a minha função ali? Por que eu, da educação, fui parar lá? Né? Para contribuir na estruturação de um documento que colabore na formação dos profissionais da educação em termos de acolhimento e de procedimentos que permitam uma inclusão, uma reabilitação saudável dentro da escola também. Porque essas crianças abandonam a escola, não vou falar abandono, né? Mas a questão de evasão, faltam muito, são muitas as dificuldades. Então, a gente tem que olhar para isso também. Acredito, sim. Que até quem não tem, né, nenhum tipo de limitação, vamos dizer assim, não sei se eu posso chamar assim, mas já é complicado, né, o lance da educação no país. Imagine para quem fica ali meio que marginalizado. Pois é. Enfim, mas eu queria dizer o seguinte, que eu lembrando aqui de você na política, de você escritora, hoje você falou do seu livro, de você professora, eu queria fazer eu faço com você, você faz comigo. Tá. É o quê? Eu vou falar 5 palavras, uma de cada vez,
E aquele bate-bola rapidinho que as pessoas fazem, sabe? Que fala Bom, poliana para poliana, mas não vou falar isso. Isso é não criativo, porque todo mundo fala. tá. Tá? E aí você fala alguma coisinha sobre aquilo. Vamos lá. É, você tem medo? Você tem algum medo? Ou se tem, qual é o medo maior? Tenho medo. De quê? Um dos meus medos é realmente quando eu estou no mar. Karina, deu meio que pareceu que ia apagar aqui. Um dos meus medos é quando eu estou no mar e eu não sei a profundidade, né? E aí, por uma necessidade do meu joelho, foi recomendado para que eu fizesse stand-up, já que eu estava em Ubatuba, né? E aí eu fui fazer. E olha, eu digo para você, Karina, eu passei assim momentos, né? A minha instrutora foi a Ana Gil, e ela lembra assim, hoje eu já melhorei muito isso. Só para você ter uma ideia, eu já remei à noite, remada de lua cheia, de nadar no mar à noite, assim, em pleno mar, assim, não mar aberto, porque ali você tem uma baía bem interessante, né? Mas, assim, superei. Mas no começo eu tremia, eu chorava. Quando eu caía, eu segurava na prancha, eu chorava, assim, era um pavor. Então, mas isso Jura? melhorou muito. Olha que legal. Legal, né, essas curiosidades. E, Poliana, um sonho, Ai, sonho. um só. Então, hoje, são vários os sonhos, mas hoje, assim, é realmente poder fazer com que o meu método de desenvolvimento humano, de ensino-aprendizagem, possa chegar para mais pessoas, que é o método Gama. Isso tem Olha, feito adorei. bem, tem feito bem para mim, para minha família, para as crianças com as quais eu trabalho, para a equipe com quem eu já trabalhei e liderei, e a gente vê boas transformações. Uau! Isso é sonho ou é propósito? Eu acredito que é os dois, né? Ah, tá. É porque o próximo é sem propósito, mas eu falei, ela já respondeu. É um sonho que... Porque é um Ah, sonho com propósito, né? Porque às vezes a gente tem um sonho que ele não tem ligação com o nosso propósito, não é verdade? De vida. sim. Esse aí que você falou tem tudo a ver com, acredito eu, né? Com o seu propósito. Me parece um Eu gostei. propósito, né? Uma coisa muito abrangente, altruísta, né? Agora eu tô vendo as mensagens. Voltou. Tô vendo um monte de coração. Aline, Aline, né? Landi. Aline Adriana Landi. Berol, Wagner. Que João coisa Batista, boa. meu aluno, ó, um monte de gente. Chiaras, Ronilson, ô Ronilson, Que delícia. um monte de gente aqui. Poli Linda, Aline, Landi, que? do Areão. Ah, Eu outra do fui Arião. professora, fui vice-diretora lá. Gostoso, né? É bom. Tá, e a Raul, eu falei medo, sonho, propósito, eu pulei. E agora eu vou falar mais um, que é, eu falei cinco, mas eu falo Mas três. assim, você ia perguntar de propósito? Quero. Então, o meu propósito, né? O que eu sei, De o que eu vida agora, sinto, né? tem a ver com as pessoas, é ser humano. Eu não consigo ser humana sem estar com as pessoas. Então, esse é o grande sentido da vida para mim, né? Descobrir isso, e é tão incrível, né? Porque a gente poder ser quem a Agora que eu vi que é você, realmente Adriana. Um beijo. ter feito esse... É tão simples, às vezes a gente fica pensando, né? Qual é o propósito? Elaborando mil coisas, a gente fica vendo tantas coisas. Vem aqui descobrir o seu propósito. Meu, seu propósito é ser quem você é. Seja Claro. humano, né? Reconheça suas raízes, da onde você veio, valorize quem te deu a vida, seu pai, sua mãe. Pare de julgar pai e mãe, de olhar para trás, apontar dedo. Pai e mãe fez o que pôde fazer para gente. Já somos adultos, então é daqui para frente, toque em frente à vida, e você só chegou aqui por conta deles. A vida, o fio da vida chegou na gente por conta deles. E vai ser o que você é, né? Seja, como Gandhi diz, né?
seja uma mudança que você quer ver no mundo. Ah, o pai foi muito bravo? A mãe foi muito brava? Então, agora, na sua função, seja, então, essa pessoa que você não quer que seja tão brava. Maravilhoso. Mas faça isso com respeito, porque você só chegou onde você chegou e a pensar o que você pensou, porque alguém te deu a vida para você estar aí, né? Sim, é um total, né? Adorei. Maravilhoso. E um beijo, Wagner. Peraí, alguns propósitos de uma caminhada, isso mesmo. O Reinaldo Marcos falou isso. A Aline está batendo palminha. Wagner Cruz, beijo. Beijo, Adriana. Quando colocou a Adriana Verão, eu não sabia que era você, minha aluna também. Poliana, você sabe que eu também estou agora dando. Não sei se você acompanha, porque a gente não consegue acompanhar todo mundo. Mas eu tenho aquele treinamento que até agora eu falei para você sobre o Anjo de Taubaté. Eu tenho muita. Peraí, entrou uma ligação aqui. Eu tenho muita vontade de fechar com mais parte de secretaria de educação. Por quê? Sim. Claro, para empresas, meio corporativo, todo mundo, você falou, todo mundo está precisando de alguma forma, que senão não estaria procurando curso. E ótimo, isso me encanta muito. Servir, sabe? Mesmo que seja o meu trabalho, meu sustento, mas eu sempre trabalho com o que eu acredito também. Mas eu quero entrar um pouco mais na educação, porque é o que você falou, eu acho que os professores, eles nessa pandemia, gente, que eu fiquei com o coração apertado, entendeu? Eu não queria estar no lugar deles, porque eu falei, eu trabalhei a comunicação, sou atriz e tal, mas e a pessoa que do nada tinha que enfrentar agora, além de tudo, além de todo o contexto pandêmico, digamos assim, além de tudo. Então, eu acho que muitos lugares ainda dá para enfim, para ter um treinamento, um aprimoramento e tal, de comunicação de vídeo, né? E por que eu estou falando isso? Não faço a menor ideia. Uhum. Não faço a menor ideia do porquê eu estou falando isso. Eu perdi. Eu falei tanto que eu esqueci por que eu falei. Mas eu sinto que é pela necessidade mesmo. E, Karina, eu não sei qual... Foi. O que foi? Ô, Poliana, se eu não der uma dessa, não sou eu. Não, Você falou que a gente tem que ser a gente, né? Eu não consigo não ser eu. O último amigo meu falou. Eu falei, nossa, eu tô tão eu nessa live, né? Ele falou, Karina, algum dia você não consegue não ser você, porque, gente, é um negócio, é uma espontaneidade que até atrapalha. Não, Mas vamos lá, continua. Mas eu acho que é interessante esse movimento, porque no Brasil a gente tem mais de 2 milhões de professores. Então, se você olhar que você levou a sua mensagem para cerca de 400 professores, acho que foi um pouco mais, não foi? Sim, mas foi mais. E aí, eu lembrei, eu citei a situação de Ubatuba em específico, né? Mas, assim, o universo é muito grande. E, de fato, eu não vi, né, redes, né, de secretarias de educação, em sua maioria, estruturarem a sua formação de modo a incluir, né, essa retaguarda. Aí o pessoal quer exigir do professor algo que realmente ele não teve esse preparo na formação dele. Se teve, é exceção. Né? Agora, a partir de agora também, que está tendo toda uma reformulação aí dos currículos das faculdades, dos cursos de formação do professor, eu sinto que essa questão da tecnologia da informação, que já inclui alguns currículos, mas ela vai tomar mais força ainda. Por quê? Gente, isso veio para ficar. Não é que vai ser sempre assim no remoto. Sim. Só que, poxa, às vezes você pode incluir na sua rotina momentos dessa forma, né? De trabalho, até para que a criança aprenda. Eu fiz, por exemplo, terça-feira, Karina, eu fiz uma live com uma oceanógrafa, porque os meus alunos se interessaram pelo tema. E aí eu trouxe ela para a live e eles fizeram todo um trabalho de pesquisa e eu falei, ó, quem quiser participar e quem o pai e a mãe deixar, entra para fazer a pergunta. Eu tive uns 6 alunos, 6 ou 8 que entraram para fazer a pergunta. Você precisa ver a postura deles entrando e fazendo a pergunta. Que coisa mais gostosa que foi.
E com isso, o que a gente está ali ensinando? Porque às vezes vai ter pai e mãe que tem aquela mentalidade seguinte, pai e mãe e gente sem ser pai e mãe também, né? Aula é sentar na carteira, em fileira, e copiar um monte de coisa da lousa e encher o caderno. Isso é uma visão ultrapassada de educação. Totalmente. E alguém vai falar o seguinte, mas na minha época era muito bom. Então, se era tão bom assim, por que o Brasil está na situação que está hoje? Últimos lugares das avaliações internacionais. Né? Tanto as avaliações promovidas pela OCDE, como também pela Unesco. Será que estava tão certo assim? Não, a gente acolhe tudo que... Afinal, somos fruto também disso. Tivemos excelentes professores, mas, no geral, poxa, o que a gente tem de resultado mostra que precisamos afinar e melhorar, né? Então, muita coisa. E com a live, o que a gente trabalhou ali? Uso da tecnologia, uso da rede social com responsabilidade para promover conhecimento, né? Instigar a criança à curiosidade, a argumentação, a capacidade crítica, que não é só de ficar apontando falha, não, né? Apontando falha. A crítica inteira. Eu tenho dúvida, eu acho meio estranho isso, mas eu vou conhecer, porque eles passaram a tarde estudando sobre o assunto, foram lá pesquisar quem era a oceanógrafa, estruturaram as perguntas, porque a gente tem trabalhado em entrevista desde o início. Meu primeiro contato com eles, eu fiz entrevista, eu entrevistei cada um. Né, por meio de formulário, tudo. Então, assim, são coisas que para você se aproximar. E na live foi a hora deles protagonizarem. Eu quero saber tal coisa. E foi lindo de ver. Então, é o uso responsável das redes, que é algo que a gente precisa muito hoje, né? Os dois. São épocas diferentes, gerações diferentes, a educação é viva. É coisa da adaptabilidade, né? Da gente ir se virando com o que tem, dar o melhor que a gente pode sempre, pensar no outro e tudo isso que a gente tem falado aí, e a Poliana falou brilhantemente na live. Poliana, me dá mais uma pergunta, mais uma palavra aqui para você. Gente, alguém tem uma pergunta para fazer para a Poliana? Aproveite, hein? Eu vou fazer mais uma palavra, porque eu não tenho medo dela, um sonho, o propósito. E agora eu vou perguntar... Como você conceitua em uma frase amor? Como? Você conceitua em uma frase o amor. Amor é... em uma palavra. Atitude. Atitude. Atitude, maravilhoso. E isso, a vida me fez, né, ver isso assim... me machuquei muito. Porque num dado momento da vida, eu acho que essa coisa, às vezes, da gente... Eu gosto de conto de fadas, né? E, às vezes, a gente cresce, só que, assim, a realidade, né? Então, você cresce, às vezes, com uma imagem de relacionamento, não só de uma referência de relacionamento, uma imagem física do como, de repente, vai ser essa pessoa. E é aí que mora o perigo, porque você acaba que, por vezes, você toma umas cabeçadas porque você esquece de olhar para as atitudes. Não é aqui. Sim. E, de fato, quando eu comecei na minha vida, já depois aí dos 30 anos, a olhar para as atitudes, eu realmente tive uma outra visão e também uma outra colheita do amor, né? Amor se constrói, às vezes as pessoas confundem amor com paixão. Amor, o sentimento, ele dá sustentação. E ele é assim, né? A paixão, que é a emoção, isso a química explica, a neurociência explica, a paixão ela é assim, pumba! Mete quimicamente, aquele frio. É gostoso o friozinho na barriga no começo, mas tem que ter calma, porque às vezes é uma coisa que vem, de uma hora para outra ela faz assim, ela te derruba. Então, e para mim assim, para definir com uma palavra, amor passou a ser na minha vida assim, olhar para as atitudes. É a atitude.
É isso. Não Ótimo. adianta só conversinha, não. E pronto, olha só, o José Carlos está perguntando: vocês sofrem muito por serem inteligentes e tão proativas? Olha o elogio em forma de pergunta sutil. É. Elogio sutil em forma de pergunta. Você sofre muito por ser inteligente e tão proativa, Poliana? Eu não sofro, eu nem sei se ele está. Eu acho que vocês, eu estou dentro. Mas eu não sofro por ser proativa, não. Eu acho que é da minha natureza. Sempre fiz 1 milhão de coisas, sabe? Imagina, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, uma em cada cidade. Aí você já vê, fazer faculdade de cênica em São Paulo, faculdade de publicidade e propaganda em Taubaté ao mesmo tempo. Aí você já vê entendeu? Então, sempre você também não tem. Né? E era nadadora profissional na mesma época. Sabe umas coisas assim que hoje eu falo, como eu fazia, tudo bem, 20 e tantos anos, o pique é outro, mas essa coisa da proatividade, enfim. E sempre foi assim, tô viajando o Brasil para o espetáculo e tal, mas eu tô dando aula de teatro, entendeu? Uma vez a semana eu vou para São Paulo. A minha vida sempre foi assim. Então eu acho que eu não sofro porque é uma coisa da minha natureza, né? E você? Então, eu penso, eu sinto assim, né? Eu acho que é mais de sentido que pensar, né? Essa questão da proatividade, o que acontece? Eu também vou super bem com isso. Só que às vezes, a gente fazer às vezes demais também, a gente esquece às vezes de pedir ajuda. A gente esquece que a gente não precisa fazer tudo sozinho, né? E aí, quando chega nesse ponto que você está fazendo demais e começa a cansar, ficar pesado, e aí você aturrona. Eu falo isso porque eu já vivi muito isso. Não, eu faço mesmo. Pá, pá. Aí, ó, aí sofre. Nesse ponto, sim. E a questão sabe uma coisa, eu acho sofredor para mim, sabe o quê? Quando entra ansiedade no meio da ansiedade, que eu digo a ruim, porque também tem um estado de ansiedade que é bom, que é engajador, que motiva. Verdade. Mas a ansiedade propriamente dita, aquela que você está ali no seu dia a dia, mas está pensando em outra coisa porque não está dando conta de tudo, ou porque acha que não vai dar conta de tudo, e isso eu acho, para mim, um sofrimento. Se eu tiver nesse. Aí entra nisso que você falou, aí nessa hora é bom puxar um freio de mão, porque, você não ter paz, nada vale a sua paz, não é verdade? Aí, de repente, nada. Então, se perdeu a paz, alguma coisa tem que arrancar no dia a dia. Tá até um pouco fora do lugar, né? Então, você precisa compartilhar um pouco o fardo também, né? Verdade. E essa questão, às vezes, as pessoas, né, da gente, né, do posicionamento, de gostar de estudar, tudo. Olha, eu sinto assim, não vejo que sofri por isso, não, né? Eu acho que, às vezes, algumas pessoas... a gente sofre pela espontaneidade da gente. A gente fala umas coisas assim, o pessoal já entende outra. A comunicação é que as pessoas entendem, né? E, às vezes, um sorriso... Você respondeu bom dia. Outro dia eu vi a Carmola, né? A querida Carmola, ela falando, olha, eu receber bom dia, curtir que você me mandou uma mensagem, porque no Instagram, para você dá 2 cliques, para você sinalizar que você viu, que você recebeu, vai um coraçãozinho, né? E aí, às vezes, as pessoas confundem. Tipo, nossa, olha, mandou coração. Porque um coração alinhado. Então, assim, às vezes... Mas acho que é a pessoa que mais sofre ainda, porque daí acaba que vendo que entendeu errado. Super. Olha, se deixar, gente, eu e a Poliana, que acho que a gente fica horas filosofando. Hoje não, hoje eu queria mais ouvir também a Poliana, mas, nossa, Jesus, é Karina por Karina. A Karina derruba o celular na live, tosse porque engasgou, esquece o que está falando. Essa sou eu. Mas eu ia dizer o seguinte, que hoje eu queria ouvir você também bastante, mas que eu também, quando pego para conversar, né, o papo vai fluindo legal, dá uma química legal, né, uma pessoa gosta da outra, admira, acaba que o papo vai ficando horas. Mas eu sei que você você tem algo 19 horas, já são 7h05,
Então, acho que a gente vai finalizando a live, né? Mas posso perguntar uma coisa? Claro. Eu sei que você já falou assim algumas vezes disso, né? Mas eu queria assim, como que foi para você conhecer e trabalhar com o Chico Anísio? Ah, como que foi? É, Tá, peraí que já tem aqui alguém maratonista e perfumista, depois a gente vai responder a ele. legal. Eu já Foi avisei aqui incrível. que eu vou levar mais um tempinho. Pode ficar tranquila. Tá bom. Foi incrível, foi muito legal. Foi uma bênção, na verdade, porque começa pelo lado de sonhos, né? Quer dizer, uma menina, até então, que sonhava em ser atriz, em ser comediante. Quer dizer, uma pessoa que quer ser comediante na nossa idade, né? Quem era o nosso ícone, né? Na nossa, sei lá, adolescente, para mim era Chico Anísio e Jô Soares, entendeu? Uhum. Então, quando eu me deparei com a situação que eu ia apresentar no show dele, foi muito para minha cabeça, muito, muito. Eu não me cabia, sabe? E aí eu fui meio não, eu fiz bem o show. Eu acho que não me atrapalhou o estado que eu estava interno, sabe? Porque você fica, né, imagina, você vai apresentar com um cara que você, né, que é o seu ídolo de profissão, vamos dizer, da profissão. E foi muito legal, porque o que eu acho que quebrou essa, sei lá, essa apreensão, esse medo de apresentar no show dele, foi porque ele era um cara muito humano, muito. Então, Uhum. quando eu cheguei, eu já apresentava, fazia shows com o Bruno Mazeu, filho dele. E ali que eu fui convidada para apresentar com o Chico. E quando eu fui apresentada para ele ali um pouco antes do show, ele estava abrindo portas para novos humoristas e tal. E eu lembro que o Duda Ribeiro, que era produtor do show do Chico na época, foi quem escreveu Doida Barriga para mim, aquele espetáculo que você assistiu, né? Ai, tão legal. O Duda me apresentou pro Chico, né? E falou assim, bom, né, Karina Brunstal, e o Chico Anísio falou, ah, você é a famosa, Karina, famosa porque ele, o Bruno, a Renata Castro tinham falado de mim para ele. E aí eu brincando, eu falei assim, não, Chico, eu só sou famosa lá na minha cidade, porque ninguém me conhece, só na minha cidade que eu sou famosa. Falei assim, meio que tirando uma onda, né? Porque eu fiquei... E aí ele vira e fala assim, Poliana, É. ah, então conquistar o mundo para você vai ser fácil, porque você já conseguiu o mais difícil. Santo de casa não faz milagre. Se a sua cidade te admira, se a sua cidade gosta de você, se você tem fãs na sua cidade, conquistar o mundo para você vai ser muito simples. Olha, Olha isso, querida. nunca mais me esqueci a visão do cara. Além de Agora ser você vai dar genial, curso até ele no era muito Japão, humano. pro pessoal de Dubai outro dia, não foi? Deu certo. Exatamente. Aí, menina, e aí, então, assim, ele me deixou muito confortável, muito, né? Ele foi gentil, nível de gentileza extrema. E é isso, e daí, beleza. Quando eu acabei de apresentar, na primeira vez que eu apresentei no show dele, ele mesmo, eu saí do palco e ele estava ali, e aí ele já falou de mim, então, ele fazia isso com novos humoristas. Eu não peguei a época de TV do Chico, né? Quando eu Hum. entrei na vida dessa história aí do Chico, ele já tinha saído, ele estava com problema já de tosse, ele tossia no meio do show, ele já estava com problema de saúde, ele não estava mais em escolinha do professor Raimundo, nada. Então, para mim, não teve essa entrada nesse sentido que ele já tinha saído. Mas ele abriu muitas portas para muita gente. E aí ele continuava fazendo isso no teatro. Porque, meu, Chico Anísio, eu precisava fazer um show no Rio de Janeiro, no qual apresentava novos humoristas. Ele continuou fazendo o que ele fez a vida inteira. Ajudar pessoas, ajudar assim, os novos humoristas a serem vistos. E você Porque a coisa sabe mais que difícil é ter uma eu vitrine. adorei ter perguntado. Que bom que eu perguntei, porque eu não conhecia essa história dele, né? E eu acho lindo isso, da gente ter essa dimensão da vida, de preparar no presente e o futuro, de acreditar nas pessoas, né? De apresentar, de abrir portas. E me emocionou isso, porque semana passada eu terminei de escrever um artigo para uma revista e eu fiquei muito resistente no início de falar do que eu falei, que foi da minha trajetória, das dimensões de professora, né? Que foi além da sala de aula, direção de escola, como você sabe,
na parte política, acadêmica. Então, eu trago isso no texto, né? E um dos pontos ali que eu falei, nossa, que coisa boa. Quando eu revisito isso, essas minhas passagens, você imagina, eu assumi direção de creche aqui em Taubaté, eu tinha 21 anos de idade, né? E quando eu assumi, eu já identifiquei ali que muita gente não tinha formação superior. E eu ficava na cabeça das minhas colegas, vocês precisam fazer, tem que fazer especialização, porque vocês são boas, vocês também têm que ir para a direção. E eu via que algumas queriam, mas faltava, né? E até uma falou para mim assim, mas você não tem medo da gente fazer o curso e ficar com o seu lugar? Eu falei, esse lugar não é meu, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui a serviço. Mas o dia que eu sair daqui, se uma de vocês puder ficar para seguir com isso... E, Karina, que alegria que é, né? E eu sinto que ele deve estar alegre também com essa sua guinada, com essa sua trajetória. Porque quando eu olho para muitas dessas professoras, quando eu tinha 21 anos, hoje eu já estou com 46, então olha quanto tempo já tem aí, né? Praticamente todas foram para a direção. Eu tenho, dessas professoras, teve que ter uma estagiária, começou comigo como estagiária. Hoje é supervisora. É tão lindo a gente ver, né? A gente olhar e falar que coisa boa, né? Claro, que você a gente não inspirou ter essas sido pessoas, pedra né? de tropeço, mas ter sido, né? É lindo. Fazer Ele, castelos. sabe o Aí. que me surpreendeu? Ele ser um humano mais que eu pudesse admirar mais do que ele como artista. Porque eu já achava ele, entendeu? Eu nunca imaginava que aquele artista, que para mim era o máximo dos máximos, ia como ser humano me surpreender mais do que como artista. Eu achava que não cabia mais. E ele conseguiu. Então, esse cara, nossa, tiro meu chapéu. Olha, eu vou responder aqui. O José Carlos escreveu: eu fiz 3. Sou professor e contador em Ubatuba, ainda sou mergulhador, meio maratonista e perfumista. Tem gente que se incomoda por eu sempre ter opinião. Karina, eu sou o professor careca. E a Poliana foi minha chefe aqui. Fiz 3 faculdades. Fiz 3 faculdades, quis dizer. Eu sou o professor careca, eu lembrei. Ele quando eu estava fazendo aquele treinamento para Ubatuba, teve um dia que eu estava falando alguma coisa na palestra, e ele fez uma pergunta. A pessoa que é careca, eu não lembro agora. E aí eu conversei com ele falou no Instagram depois comigo. Eu não lembro do que foi, mas eu lembro que foi ele. Essa história que ele era careca. Por isso que ele escreveu assim, Karina, eu sou o professor careca. Que joia! Muito bom. Ubatuba foi isso também, né? Você vê as pessoas... isso que o professor, né, colocou aí, a questão do esporte, também da profissão, do estudo, e você conciliar isso, né, e equilibrar isso, é possível. Então, essa história, às vezes, como é que é? Workaholic, que o pessoal fala? Que Workaholic, de trabalhar. Viciado em trabalho, Não, eu trabalho bastante. Tem dia que eu produzo muito. Quando vem a coisa, né? Não sei se você tem dessas. Às vezes vem inspiração, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu levanto. Eu tenho, super. Nossa, tem que levantar para escrever. O meu primeiro livro eu escrevi de madrugada. Então, entre 2 da manhã e 5 da manhã eu escrevi a história. Só depois que eu escrevi é que eu consegui dormir. Então, cada um tem seus processos, né? Só que a gente precisa... Meu Deus, esse mundo maravilhoso. Tem problema? Tem. Mas tem muita coisa linda também. A gente precisa ter momentos de desfrutar, né? De parar, de apreciar um pôr do sol. Sim. E... Bom. Olha só, o Lucas escreveu: parabéns, meninas, admiro vocês duas. Polimulheres. Adorei, polimulheres. Boa. Ótimo. Trocadilho, o Lucas é do humor também. O José Carlos falou: foi o reflexo da luz na careca. O que ele ia fazer
o reflexo da luz Passa a na porta. xereca na hora de Tá fazer vendo? vídeo. Eu tenho também a minha testa aqui, né? Ela é uma testona, eu acho, assim, né? Então, frequentemente, a gente, quando acende a luz aqui, fica aquela coisa, ah, nossa, iluminada, mas daí eu pego e passo um pó. Você tá passando pó? Um pozinho, não tem problema. Maravilhoso. Eu quero fazer, Poliana, 2 convites agora, já são 7h15. Daqui a pouco eu dou treinamento. Daqui Tá. a pouco tá melhorando. Mas eu vou fazer 2 convites. É, um deles é porque essas lives aqui serão só 10. Essa daqui é a terceira, né? A ideia é de... São pessoas que eu admiro muito e acho que têm excelência como comunicadores. Você não precisa ser comunicólogo para ser um bom comunicador, né? Uhum. A Poliana é uma delas, sempre me chamou muito a atenção a maneira que ela é uma relação, que ela se relaciona com o público dela, que ela se comunica. Ela se comunica muito bem, não é só falar bem. É isso tudo que ela falou na live. A comunicação tem a ver com um total, né? O seu relacionamento com o outro, o olhar para o outro, o olhar da vida, o propósito, a ajuda. A comunicação é um total de coisas que faz você se relacionar bem. Então, eu tive a primeira live com a Michelle Sampaio, falando da comunicação mais no campo do jornalismo e tal. Depois com o Mário Toledo, diretor da Record TV, também foi uma graça, ele falando sobre o futuro da comunicação, né? Como ele vê, porque ele é um dos diretores da Record. Hoje com a Poliana, falando de comunicação na vida e na educação também, tudo a ver, né? Então, eu quero convidar todo mundo que 1 ou 2 vezes por semana, mas geralmente toda quinta esse horário, 6 ou 7 horas, uma live de policomunicadores, adorei isso. Policomunicadores, tá? Boa. Só tem mais 7. E depois o que eu queria falar, que era para fazer um convite, é que agora, Poliana, na última terça-feira de junho, eu começo a dar o meu último treinamento de vídeo do semestre. Porque o semestre está acabando, né? Começa na terça, são 5 terças-feiras, acaba... Então é isso, convidar o pessoal, tanto que está aqui na live, agora já tem menos gente, como quem vai assistir depois, isso aqui vai ficar publicado no Instagram. Então quem quiser fazer uma experiência de comunicação, precisa fazer vídeo para a internet, para se comunicar, para o YouTube, e quer ter um treino ao vivo comigo no Zoom, é só entrar aí no meu Instagram que consegue falar comigo. A Poliana é uma comunicadora, é mesmo. Gratidão, meninas. Obrigada, Sou fã de vocês gente. duas, só vinha conhecerem Ubatuba, é isso mesmo. Tua mãe, abraços, Karina. Ah, Gente, minha vocês foram mãe, mãe, maravilhosos. beijo. Sua mãe é uma figurinha, Mércia, eu adoro ela. Pessoal, vocês foram demais. Obrigada pela comunicação aqui com a gente durante a live, né? Poliana, obrigada por ter aceitado o convite do bate-papo. Ele era despretensioso mesmo, que eu acho que é nessas horas que a gente tem liberdade também de falar coisas que a gente não fala uma coisa tão formatada. Né? Eu que agradeço, Karina, adorei. E, bom, estou aí à disposição. Tá bom. E eu também. Semana que vem eu dou uma cutucada de novo na história do Taubaté. Ah, tá certo. Um beijo. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Tchau. pessoal. Valeu. Obrigada.